Com os aplausos de vocês, o Maicon Souza, ele que é marketing digital. Prontinho? Prontíssimo. Vamos fazer uma foto junto, a Cida já deu uma piscada ali, ó. O Maicon dispensa comentário e apresentação, que durante o conteúdo a gente vai saber bastante. Esse microfone que está comigo fica à disposição de todos aí para necessidades, perguntas e participações, tá bem? Primeiro, boa noite a todos. É muito gratificante estar presente aqui nessa noite, dessa 20ª semana do empresário. 50 anos de associação e casa cheia. Isso é muito bom. Esse tipo de resultado é o principal resultado que nós temos quando cada um de nós aqui, quando vai desenvolver uma estratégia de marketing digital, busca. É sempre trazer esse engajamento das pessoas, daquele público-alvo que a gente quer trabalhar e principalmente daquele target, as pessoas que ainda não são teus clientes e você gostaria de atrair. Para a gente poder começar essa palestra construindo, né, uma presença digital forte, todos vocês têm à mão esse QR Code. Esse QR Code que eu estou trazendo aí, ele traz alguns brindes e muito conteúdo para todos vocês. Brindes para quem trabalha com a parte de estratégia e desenvolvimento dentro da sua empresa, várias planilhas, vários modelos de template para que vocês possam desenvolver da melhor forma a sua estratégia de marketing. Tem um e-book, esse é um livro digital com mais dicas. Hoje, eu reparei junto com a programação que foi montada, hoje, se não me falha a memória, é a terceira palestra que está sendo abordada o tema marketing. E como marketing é algo muito grande, é muito vasto, eu fiquei bem atento para que eu pudesse complementar aquilo que vocês assistiram. E hoje, então, eu vou trazer bastante ferramentas. E por que marketing? Por que eu devo me preocupar com essas estratégias que a gente desenvolve dentro da empresa? Às vezes, a gente se depara com várias questões. Marketing pode ser algo... Marketing é muito caro. Trabalhar com marketing digital é só para empresa grande. Trabalhar com marketing tradicional também é muito custoso. Quando eu digo custoso, é uma expressão mineira, sou mineiro também, então às vezes é algo que gera gastos. Ou seja, é questão sobre questão. Quando a gente fala de questões, o plus que eu falei para vocês, façam porque a gente vai ter, depois eu quero no final, trabalhar um pouquinho sobre essa presença do marketing digital para o seu negócio. Então, todo mundo que tiver com celular e puder fazer esse clique, no finalzinho a gente vai fazer um balanço sobre isso. Falando sobre questão, por que marketing digital ele é tão importante para o meu negócio? Parece uma questão muito óbvia, porque todo mundo aqui não monta uma empresa simplesmente para fazer bonito para o amigo, para o vizinho. A gente busca, quando monta um negócio, é ter lucro. A gente não monta um negócio para poder fazer bonito apenas. No máximo que pode acontecer quando você desenvolve algum negócio que você está trabalhando um apelo social, mas mesmo assim você tem um resultado humanitário. Mas, de qualquer forma, para qualquer uma dessas questões, você vai estar trabalhando com foco no resultado. E quando a gente fala em resultado, às vezes a gente cria uma distância, mais uma outra questão, que parece que é algo muito distante, que parece que é algo que eu preciso... É um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, a ideia hoje é desmistificar um pouquinho sobre essas informações. E para a gente poder entender um pouquinho sobre essas informações, eu vou começar a apresentar algumas estatísticas. Quando eu vou apresentar essas estatísticas, o que a gente vai fazer nesse momento? É conhecer aquilo que nós chamamos de persona. Para quem não sabe o que é a persona é aquela característica que você dá para o perfil do teu público-alvo. Quando a gente fala de estatísticas relevantes sobre o marketing digital no Brasil, nosso país hoje tem mais de 210 milhões de habitantes. E olha que curioso, uma característica que nós brasileiros temos. A gente olha aqui, boa parte dos países dentro do planeta Terra, desse universo todo, apenas 64% dessa média
tem um uso muito grande da internet. Desses 210, a média de pessoas que utilizam esses canais digitais no país chega a 84%. Olha como é grande. Vocês podem observar, para nós aqui, o WhatsApp faz muito sentido. Se você vai nos Estados Unidos, o WhatsApp não é o foco principal. Para algumas pessoas aqui, o Facebook faz muito sentido. Se você vai para outros países, também não faz muito sentido. Mas só que o Brasil em si, ele se torna um país que tem muito potencial quando se fala de novas iniciativas dentro desse ambiente digital. Todo mundo aqui tem Instagram? Alguém não tem Instagram aqui? Vocês repararam que aconteceram há 2 semanas, apareceu um tal de Thread. Vocês viram, chegaram, receberam algum convite? Alguém não sabe o que é isso? E o porquê que essa rede social surgiu? Alguém não sabe o que é esse Thread? Esse Thread nada mais é... Vocês conhecem Elon Musk. Elon Musk comprou o Twitter. O que ele fez? Começou a fazer algumas modificações. Para quem usa o Twitter de maneira tradicional, ficou incomodado. Veio a Meta do Facebook e do Instagram, viu uma oportunidade de mercado. Entendeu a necessidade, veio essa oportunidade, e aí veio no Brasil, como um dos primeiros países, e disponibilizou para os brasileiros esse Thread. Esse Thread nada mais é do que um Twitter do grupo Meta da Facebook. Então, olha como é interessante, parece bobeira isso, eu entender essas questões. Mas essas questões vão ajudar as questões internas. Quando eu digo questões internas, aquele foco que você quer desenvolver e principalmente, para quem faz o seu próprio marketing, é interessante principalmente quando você fica aquela dúvida, quanto eu devo gastar? Será que eu estou no caminho certo? E quando você paga e terceiriza alguém, como eu vou cobrar esse terceiro? Então, o propósito da gente poder entender esses números vai servir com que você ganhe base. Eu preciso entender, todo mundo que monta um negócio tem propriedade sobre aquele negócio montado. Mas eu, trazendo um pouquinho mais dessas informações, quando vocês buscam mais informações, vocês passam a ter propriedade para saber qual valor vocês vão investir e, principalmente, trabalhar aquilo que a gente chama de taxa de conversão para eu obter mais resultado, ter lucro e continuar o meu negócio para poder investir mais. E isso, quando a gente vai... Logo mais tem um slide que eu vou falar de alguns valores iniciais. Quando a gente vai dando esse andamento, nesse planejamento, vocês vão observar que não é algo distante, é algo muito acessível. O que precisa é a gente ter uma informação para encontrar oportunidade. Assim como eu trouxe o exemplo do Thread, o grupo do Facebook, o grupo Meta, identificou essa oportunidade. E nós, Brasil e Índia, hoje, 90% das iniciativas, das novas tendências de rede social, vêm para esses 2 países, por conta do número de pessoas que estão aqui nesses países. Está aqui aquele número que eu falei para vocês, 84% de pessoas utilizam dentro de 210 milhões. Então, isso se torna relevante para essas empresas. Tá, mas por que marketing digital é importante para o seu negócio? Além de ajudar a responder essas questões... Perdão. Opa, acelerei. Um dos principais motivos... Aqui eu trouxe várias estatísticas, mas eu vou sempre trabalhar as primeiras. Quais os principais motivos de uso de internet no país? Esses dados, para quem quiser se informar, isso vai estar disponível também no link que vocês estão acessando aí, podem levar para vocês acessarem, é a Global Digital Brasil 2023. Então são dados consolidados de comportamento do mercado. Nós, brasileiros, quando procura o ambiente digital, a gente vai encontrar informação, 77%, ou pesquisar como se faz coisas. Eu tenho uma série de outras questões aqui, mas as 2 principais estão aqui. Aí, assistir vídeos, encontrar novas ideias, ouvir música, enfim. Mas, Maicon, para que eu vou utilizar isso no dia a dia? Nós estamos falando de identificar oportunidade para eu estabelecer estratégias. Faz sentido para vocês, quando eu falo de estabelecer estratégias? Aqui, vocês todos, tem alguém aqui que é profissional liberal? Temos
4 pessoas. Ou seja, a maioria aqui são empresários. Entre vocês sabem que pode haver algum segmento aqui que é concorrente. Aí eu faço uma segunda pergunta. Vocês têm, na média, quantos seguidores nas redes sociais? 1.000, 2.000, 500, 200. Mas faço uma segunda pergunta. Desses 200, 500, 1.000 seguidores que você tem, você é impactado por essas informações quantas vezes? Por todos? Eu entender esse perfil, eu entender esses números, eu entender um pouco do público-alvo da minha empresa, vai ajudar eu a estabelecer, aí sim, criar uma estratégia de impulsionamento, direcionar aquelas pessoas que eu quero para o meu negócio, porque não adianta eu só ter seguidores, se minha empresa só atende no município. Se eu ofereço um serviço que atende só José Bonifácio, por que adianta eu ter seguidores lá da região norte do país? Então, eu ter acesso a essas informações, que isso é gratuito, todos vocês têm, por isso que eu trouxe e começo falando sobre essa questão teórica, para que cada um de vocês desperte essa curiosidade e verifique que isso não é algo distante. Porque se todos vocês têm empresas, vocês trabalham com números, vocês trabalham com contabilidade. E, ou seja, você analisar isso daqui não é algo que seja complexo. É algo que você vai perder 1 dia, 3 dias fazendo um planejamento, mas você vai ter aquilo que vocês buscaram quando montaram o negócio: resultado e lucro. Será que essas razões que eu apresentei para vocês, que são encontrar informação e como se faz as coisas, também se aplica nas redes sociais? Aqui, dedinho nervoso. Aqui também trouxe os 3 destaques. Nas redes sociais, a gente trouxe uma questão de mecanismo de buscas. Agora, o perfil dos brasileiros nas redes sociais são manter contato com amigos e família, ler notícias, encontrar produtos para comprar. Olha que legal. Encontrar produtos para comprar. E ler notícias. Até mesmo o manter contato com amigos e famílias. Vocês acreditam que esses 3 pontos, esses 3 pilares de destaque de comportamento do consumidor, pode fazer sentido com alguma estratégia que você queira desenvolver no teu negócio? Porque muitas das vezes a gente cai naquela cilada. Eu vou fazer uma ação, vou colocar só produto e serviço. Vou colocar uma promoção. E às vezes vocês façam esse questionamento. Já tiveram o desafio de verificar de verdade qual foi a conversão daquela promoção que você fez ou daquele produto que você anunciou? Quantas pessoas que de fato foram impactadas por aquele anúncio aquela publicação. Nesse momento eu não estou falando nem de anúncio. Porque quando a gente fala de anúncio, a gente tem ainda uma forma de você trabalhar a conversão quando você pega, a pessoa clica e te procura no WhatsApp. Porque a conversão nas redes sociais como Instagram, para você mensurar de fato o resultado que você vai ter, você precisa ter no mínimo um e-commerce. Porque aí você vai ter essa conversão efetiva. Cliques não é e visualização não é sinônimo de resultado dentro do teu negócio. Isso entra muito com métricas de vaidade e a gente tem que ficar muito atento a isso. Por isso, é muito importante essas ferramentas que eu vou trazer, algumas das que tem, toda hora a gente é inundado de ferramentas. Maicon, existe a ferramenta ideal? Existe a ferramenta certa para eu usar? A ferramenta certa para você usar é aquela que se adequa ao seu negócio e aquela que você consegue de fato trabalhar para você poder vender, para você poder obter mais resultado dentro da tua empresa e daquela ideia que você está trabalhando. E isso não só apenas para a parte de serviços e produtos, mas não sei se aqui também tem alguém que está trabalhando com conteúdo de influência, até mesmo os influenciadores. Então é importante vocês entenderem como é esse comportamento. Quando eu trouxe esses 3 temas aqui, que está no ranking, a gente vê oportunidade de conteúdo aqui, pessoal. Aqui, encontrar produtos para comprar. Beleza, é o básico que a gente coloca dentro dos posts que você faz. Mas como que você vai colocar um post que de fato seja atrativo? Eu vou colocar alguém que está na moda para fazer um TikTok dançando e vou trabalhar essa conversão. Será que faz sentido com o teu público? Não sou contra o TikTok.
mas a gente tem que entender muito quem é o nosso cliente. Como que você gostaria de tratar esse cliente que já está na sua base e conquistar novos clientes também. O TikTok é uma rede que vai crescendo, e eu vou apresentar agora para vocês, que faz muito sentido. Está aqui, ó. 65%. Ela é a quarta rede social que mais cresce no país. Só que vocês precisam... Quer dizer que eu tenho que estar nessas 4 redes sociais? Não. Eu não preciso estar em todas as redes sociais. Eu citei o exemplo do Thread agora há pouco, porque vocês têm que estar atentos ao que está mudando no mercado. Se você não se atualizar, o que acontece quando você tem uma empresa e não atualiza o seu serviço de atendimento? Vem um concorrente, ele ganha a tua clientela. Da mesma forma nas redes sociais. Esse é o nosso maior desafio. Aqui, quando a gente fala de plataformas, esse é o status. A gente ainda tem uma preferência gigantesca dentro do WhatsApp. Mas reforço, isso é Brasil. Fora daqui, não é a mesma realidade. Mandar áudios não é uma realidade fora. Aliás, se você chega fora do país, as pessoas acham estranho esse comportamento sobre mandar áudio. O 2 vezes, que hoje nós ouvimos de maneira acelerada, porque está todo mundo assim, isso foi pensado nós, brasileiros. Foi pensado em nós. Então, tá, Michael, mas beleza, você está trazendo um cenário macro, mas e agora aqui, localmente? Mas é eu tendo essas informações, é eu saber que ler notícias, manter contato com amigos é interessante, que eu começo a fazer um trabalho que é criar conteúdo de relevância. É fazer uma postagem, fazer uma publicação. Não preciso ter muita estrutura, mas se eu fizer algo que a pessoa pegue, poxa, eu me identifiquei com essa marca, seja por meio de uma iniciativa social, seja por meio de um produto. Sabe aquela situação que 90% das pessoas falam? Eu vendo um produto, o meu produto tem qualidade. Venhamos e convenhamos. Ter qualidade é um critério mínimo para que você possa se manter no mercado. Qual é esse atributo que você tem no seu produto? Como que você vai despertar esse interesse? Mas eu falando assim fica vago. Mas se eu usar algumas das ferramentas que a gente vai conhecer a partir de agora, vocês vão começar a entender quem está na sua rede social. Sabe aquele critério? Olha como não é distante. Muitas das vezes vocês já devem ter parado antes deste boom de redes sociais, seja vocês ou mesmo o pai ou algum conhecido, que eu precisava trabalhar os clientes que há muito tempo não vêm na minha empresa. Trabalhar esses clientes que há muito tempo não vêm na minha empresa, se eu trouxer isso para o ambiente digital, eu estou relacionado isso ao quê? A esses seguidores que estão dentro da minha página e que, será que todos são meus clientes? Então eu começar a desenvolver esse tipo de trabalho, que é o nosso grande desafio. E principalmente, sendo o desafio, eu conseguir manter diferenciais para que a gente possa ganhar a principalidade e a preferência desse cliente. Como eu falei agora, qual que é a importância de saber todas essas informações? Quando eu falo de principalidade, vocês todos aqui já ouviram falar do funil de vendas. Mas vocês já ouviram falar sobre esse funil, que é a jornada de reconhecimento no mercado? Esse funil, gente, eu chamo a atenção para essas 2 questões aqui. A conscientização e o interesse. A conscientização é quando as pessoas vão descobrir que seu produto existe, que a sua empresa existe, que você está produzindo algo. O interesse é justamente essa questão do desejo de consumo daquele produto que você está anunciando ali. Mas como eu vou fazer isso mais uma vez? Se eu entender e definir a minha persona do público, nossa, Michael, mas esse negócio de entender persona é meio complexo. Acessem lá, tem lá um link legalzinho para vocês, que já tem até um simulador para que vocês possam fazer a persona que eu trouxe para vocês para auxiliar esses primeiros momentos. Parece que é algo muito extenso, mas faz sentido, principalmente quem investe com terceiros é investimento. Vocês já pararam para pensar
uma pergunta muito chave que acontece. Poxa, eu quero mais resultado, não está vendendo aquele anúncio. Eu fiz uma publicação, mas será que é o anúncio que não está vendendo? Ou a forma como que foi feita a estratégia que precisa ser atualizada? Eu não digo modificada, e sim atualizada, porque é a forma como a gente vai desenvolver esse conteúdo. E, principalmente, se eu consigo fazer que as pessoas descubram minha marca, que elas tenham desejo de ter o meu produto, automaticamente eu ganho aquilo que eu falei agora há pouco, preferência do cliente. Tendo preferência do cliente, você vai se posicionar, você vai conseguir manter mais o seu negócio. A gente passou por pandemia há 2 anos atrás. A gente viu o boom das mídias sociais e viu como é desafiador a gente passar por situações assim, porque muitas das vezes a gente não tinha recurso para poder atrair novos clientes. Perfeito, Marco. Você falou sobre mercado, falou sobre oportunidades, tudo isso a gente vai ter oportunidades para a gente desenvolver um planejamento estratégico eficaz. Mas indo na prática mesmo, quais seriam algumas das ferramentas ideais para que você pudesse desenvolver a melhor estratégia? Então eu tenho aqui, a primeira ferramenta que eu quero passar para vocês vai ser uma mescla de ferramentas gratuitas e ferramentas pagas. Nós temos aqui esse Think with Google. O que é isso? É uma ferramenta do Google disponível gratuitamente para todos, que aqui você vai encontrar comportamentos do teu público e das pessoas que você quer atingir. Eu quero atingir pessoas aqui em José Bonifácio, mas eu vou ficar só naquelas pesquisas de percepção, ou seja, aquilo que eu acho. Será que só aquilo que eu acho é de fato o que tem que ser? Eu tenho percepção, todos têm percepções referentes àquilo que você produz. A qualidade, as características, os atributos daquele produto ou serviço que você faz. Mas sobre as pessoas, essa ferramenta ela vai ajudar muito. Porque você vai começar a ter insights, ou seja, ideias de como você pode fazer estratégias. E isso daqui, qual o custo disso? R$0. Está de acesso para todos. Só que, às vezes, a gente cria um monstro da tecnologia achando que é algo muito distante ou complexo ou com medo de mexer, mas, gente, isso é de fácil acesso. Michael, mas eu não tenho paciência mais com isso. Mas, pelo menos, você tendo acesso a isso, e se você paga para alguém desenvolver, você vai ter propriedade para poder cobrar esse tipo de resultado. E essa propriedade você vai qualificar ainda mais o que você está desenvolvendo. Outra ferramenta muito legal, essa daqui eu chamo muita atenção, que é o Facebook Ads Library. Nada mais é do que a biblioteca de anúncios do Facebook. Para que ela serve? Vocês já pararam para pensar que seria interessante vocês saberem, eu vou citar os nossos concorrentes. O que o Sicoob está anunciando no Facebook e no Instagram. Ou a associação comercial, o que a CIRP em Rio Preto está anunciando. Ou vocês já pararam para pensar que vocês têm acesso a isso? Que vocês conseguem visualizar o que está sendo anunciado? Quando eu trago isso para a realidade de vocês, das empresas em si, o que é isso? Eu estou analisando a concorrência. E aí eu consigo identificar o tipo de anúncio, se é um post, se é um carrossel, se é um vídeo, para que eu possa desenvolver um anúncio do meu negócio. Qual o custo dessa ferramenta? Também ela é gratuita. É só você buscar exatamente o que está aqui no Google, você vai ter acesso a essas informações. Você coloca lá o nome da empresa, o nome do segmento que você quer analisar, é auto, pintura, educação, enfim, serviços, qualquer área. Se você vê anúncio de um concorrente seu, frequente no Instagram, e você quer verificar o que eles estão anunciando, é só colocar isso. É só acessar essa plataforma. Michael, mas isso é invasão de privacidade? Não. Todos nós, quando realizamos qualquer tipo de anúncio dentro do grupo Metas, é que a gente não lê as famosas linhas finas, mas a gente já está autorizando que isso fica lá nesse arquivo. Então vocês podem ter esse tipo de informação. Outra ferramenta que eu queria apresentar para vocês, aqui é para que vocês possam mensurar as suas redes sociais.
Essas duas ferramentas, elas já são pagas. Mas qual é a característica dela? Você vai analisar o perfil das redes sociais do teu concorrente. E essa, em especial aqui, muitos já devem conhecer. Vocês já ouviram falar do Canva. 90% conhece. Só que quando você fala de Canva, existe quem ama e quem odeia. Porque é uma ferramenta que parece que é algo muito... é tudo igual. Qual que é o desafio? Você tem essa ferramenta, ela tem, por ser um ambiente digital, ela tem muita facilidade para você poder otimizar o teu trabalho e trabalho com equipe. Você pode usar um celular e fazer um conteúdo diferente. Mas quando você usa de uma forma profissional essa ferramenta, quando eu digo de forma profissional, dentro do Canva existe lá uma parte que é de marca. E essa parte de marca você traz configurações, todo aquele manual de identidade, logotipo, enfim, cria uma série de situações, mas para que serve isso no final das contas? Se eu tenho concorrente, eu preciso criar a identidade daquilo que eu faço. E as pessoas precisam identificar que minha empresa é aquela quando eu coloco tal símbolo, tal cor. O Canva ele te permite fazer isso. Às vezes a gente vai muito só na versão gratuita, mas a versão paga ela não é muito cara. Você consegue se planejar para que você possa ter acesso a isso. Michael, mas eu prefiro o Adobe Photoshop. Excelente. O Adobe Photoshop hoje tem aquela função que você paga mensalmente. E tem uma característica que é muito legal. Também quem ama e quem odeia. A tal da inteligência artificial. Que todo mundo hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, se associa apenas ao GPT. Ao chat GPT. Mas nós temos muito mais que isso. O próprio Photoshop, se você paga, instala a versão beta, você consegue fazer edições sensacionais do teu produto. Vou pegar, se alguém for aqui de perfumaria, ou vou vender um pastel. Quero fazer minha empresa de bolos. Tiro uma foto legal. Uso a inteligência artificial dentro do próprio Photoshop, eu consigo criar um ambiente. E isso todo mundo tem acesso. Eu não preciso ter muito conhecimento técnico. Mas, se eu não vou mexer, eu posso cobrar quem faz. MailChimp é uma ferramenta útil para e-mail marketing. Nossa, Michael, mas falar de e-mail marketing nos dias de hoje ainda faz sentido? Lembrem que eu falei, o WhatsApp para nós faz sentido. O e-mail marketing ele ainda é muito usual. Ainda tem muita gente, porque assim, nós temos muitos brasileiros que têm o celular na mão e recebem os e-mails. Por mais que a gente corra o risco no ambiente digital por conta de fraude, ainda assim faz muito sentido. E qual é o benefício dessa questão de uma ferramenta como essa? Esse é um exemplo, tem muitas outras ferramentas. Você coleta leads. O que é leads? São pessoas que estão propensas a consumir o teu produto. Ou seja, aquele cliente que ainda não é teu cliente, aquele possível cliente. E essa ferramenta, ela é paga. Mas só que você consegue fazer, pega os e-mails, fiz um evento aqui, peguei o e-mail de todos vocês, posso fazer uma ação com e-mail marketing e mandar, e aí o melhor, trabalhar mensuração, porque não adianta só fazer sem ver o resultado disso. E ManyChat. ManyChat ele já trabalha um pouco de inteligência artificial, mas ele trabalha aquela questão de automações. Ela também é paga, mas é uma ferramenta que funciona super bem quando você vai... estou trabalhando com o WhatsApp Enterprise, que é aquele WhatsApp de negócios. E tá bom, lá eu consigo configurar uma mensagem automática quando eu não estou atendendo. Beleza. Mas e aqueles botões para poder saber dos produtos, aquela personalização, aquele atendimento automático? Esse ManyChat ele pode ajudar, mas também tem o próprio Messenger do Facebook, que pode te oferecer isso de forma gratuita para vocês poderem ter esse tipo de acesso. Esse daqui, eu deixei por último, propositalmente. Alguém aqui já trabalhou com uma ferramenta de influência digital? Existem várias no mercado, como Squid, tem o Quark. Essa é o Influence Me. Para que serve?
Você vai ouvir falar muito, as pessoas falam assim, eu tenho uma página com 5.000 seguidores, eu tenho uma página com 10.000 seguidores. Será que faz sentido para vocês? É aquela conversinha que eu trouxe agora há pouco sobre as pessoas que estão seguindo ela são da região onde você vende seu produto ou serviço? Será que faz muito sentido? Esse Influence Me, você pega o perfil da pessoa que você quer trabalhar, você vai saber o conteúdo que ela está publicando, além de saber o conteúdo, o perfil dos seguidores, porque infelizmente hoje ainda tem aquela questão de você comprar seguidores, que quem faz isso, tomem cuidado, porque o Instagram tem cortado muito essa questão, e você vai conseguir trabalhar com uma situação que eu sugiro muito para vocês, que são os nano e micro influenciadores, que são pessoas que têm 2.000, 5.000 seguidores. Porque elas podem fazer muito mais sentido para o teu negócio do que só uma empresa muito grande. E o que é legal dessa ferramenta, ela te traz alguns custos que você já consegue mensurar o valor que você pode pagar para essas pessoas e negociar. Aqui eu trouxe 3 tipos de exemplo. Você pode fazer pagamento de cachê, ou seja, vai fazer um evento, faço, nós vamos fazer um cachê para essa pessoa. Podemos fazer permuta. Isso você pega, oferece um serviço e ela faz o anúncio para você. Ou afiliação. Essa afiliação é o que eu acho mais interessante. Isso daqui é como se fosse a comissão. O vendedor, ele só ganha comissão se vende. Aqui, quando eu falo afiliado, é a mesma coisa. Ele só vai receber se houver clique e conversão, ou seja, se tiver venda. É como se você estivesse trabalhando com a questão de comissões. Isso também é uma estratégia muito interessante para que vocês possam trabalhar. Custos. Instagram. Você pode iniciar uma campanha hoje a partir de $1. Tá? Hoje esse valor está R$5. No LinkedIn, se você for desenvolver qualquer tipo de estratégia, custo diário, R$20 numa publicação. No Pinterest. Pinterest, para quem não conhece, é uma rede que você vai trazer referências e tendências. Ela é muito usada para quem trabalha com artesão. São os artesãos, pintores, quem faz bolo, porque você traz referências do que você pode trabalhar. O custo médio, o custo diário fica em torno de R$10. No Twitter, 50 centavos você consegue fazer publicações a partir de 50 centavos e impulsionar. No Google, isso não é um valor estabelecido. Mas, se você for trabalhar com uma estratégia de impulsionar os seus anúncios no Google, o ideal aqui você pode começar com R$5. E no TikTok já é um pouco mais elevado. Por que ainda é elevado? Porque a ferramenta ainda está em fase beta dessa parte business no Brasil. Mas R$50 é algo um pouco mais elaborado. Dúvidas aqui, pessoal? Faz sentido para vocês entenderem um pouquinho essas ferramentas? Tudo isso, vocês pegaram, entenderam o mercado, criaram estratégias de público, e agora essa questão, como que eu vou engajar? Eu preciso de seguidores. Eu preciso atrair pessoas, mas muito mais do que seguidores. Eu preciso clientes que consumam o meu produto ou serviço. Começar a criar conteúdo relevante. É o primeiro caminho que a gente tem que fazer. Isso, já o nosso começo da palestra, a gente já falou sobre isso. Feito esse conteúdo relevante, utilizar storytelling. O que é isso? No português, bem claro, contar histórias. Quem não gosta de uma boa história? Todo mundo deve ter acompanhado aquela volta do Linha Direta na Rede Globo. A Linha Direta, mesmo quem não tenha assistido, pode ter visto notícias sobre. Quando eu digo acompanhar, é saber que voltou. E se você acompanha notícias referente a esse tema, você vai observar como que as pessoas veem a história, se impressionam com a história e vão atrás para ajudar a resolver. O brasileiro nós brasileiros, nós somos muito solícitos para isso. E contar histórias parece que é algo muito prolixo, algo muito difícil de fazer, mas é importante que vocês façam. Isso no dia a dia das empresas de vocês. Aquele cliente que fala bem, aquele cliente que ganhou um prêmio, traz ele. Vamos falar de uma forma simples, mas porque outros vão se identificar. Usar diferentes formatos. Quando eu digo de formatos,
Não ficar só preso, porque o TikTok está na moda, então eu vou pegar, fazer o Reels, colocar o pessoal dançando, mas faz sentido para o seu negócio? Então, tentem usar formas diferentes. Você tem dentro do Instagram, você tem carrossel, você pode publicar uma foto e um vídeo juntos, você pode publicar um story diferente, colocar um link, explore ao máximo isso. Vocês podem ter observado, né, que de repente está tudo amarelo e começou a ficar rosa, né? Por que isso de repente ficou rosa? Por mais que a gente às vezes possa não fazer sentido, amanhã, nos últimos dias, tem tido muita notícia sobre esse boom rosa. Vocês estão ouvindo falar, ou já ouviram falar sobre isso? Já? Eu estou vendo a cabecinha ali mexendo. Mesmo quem não consome. Amanhã é a estreia desse filme. Mas, gente, o que tem a ver isso com empresários e com o mercado? Isso é contar histórias. Eles contaram a história de uma forma que isso começou a ganhar relevância de tal maneira, e eu fiz questão de trazer para vocês, porque nós começamos no início? O mercado hoje busca, aliás, os empresários, qualquer empresa, busca ter resultado e lucro. A Mattel também busca isso. Mas, olha, um exemplo de matéria. A Barbie pode ser um filme do ano e vai ser muito mais além do que um plástico rosa. Tem gerado tanta conversa, tanto aquilo que nós chamamos de buzz de mídia, ou seja, pessoas falando sobre o tema, as marcas estão sendo envolvidas, a gente cria uma experiência. Olha só, se você coloca a palavra Barbie no Google, olha o que começa a acontecer dentro do Google. Toda a página começa a ficar rosa. Aqui, o Burger King, ele começa já a desenvolver produtos focados nesse produto. Gente, por mais que nós não consuma, que alguém aqui não consuma o produto, você, direto ou indiretamente, vai ser atingido. O que tem a ver aí isso com a empresa de vocês? A gente não está falando de contar histórias, de criar relevância, de atrair pessoas. De repente, algum produto ou serviço que aqui vocês fazem e vocês produzem, faz sentido vocês desenvolverem alguma criação trazendo esse tema. Esse tema está na atualidade, ou seja, eu estou falando o que as pessoas estão falando no momento. Mas eu não gosto. Mas o cliente que vai comprar o seu produto, que vai pagar o teu serviço, ele gosta. Então é a gente começar a sair um pouquinho dessa zona de conforto que às vezes a gente cria, porque a gente confunde o entender do negócio, o entender da qualidade do que produz, e esquece de entender a persona. Entender quem está seguindo a minha página e quem está ali dentro para poder consumir o meu produto. Então, a gente saber disso não vai ferir a masculinidade de ninguém, não é algo mas eu estou entendendo o que o mercado está fazendo. E entender do mercado, existem várias formas de você desenvolver. Lá, Faria já está com a publicação, vendo o rosinha ali no fundo também. Então, é sobre isso. Eu preciso entender o macro, para eu poder entender o micro e atender aquele que está próximo de mim, o meu cliente. Tudo isso chega para mais ferramentas, que é mensurar o resultado daquilo que eu estou fazendo. Quando eu entendo que taxas de conversão parece algo muito prolixo, mas quem anuncia no Facebook ou no Google Ads, você vai verificar alguma terminologia falando sobre isso. O que é uma taxa de conversão? É aquele clique que na ferramenta é convertido em venda. Michael, mas quer dizer que no WhatsApp, se eu fazer uma venda direta, eu não consigo trabalhar com uma taxa de conversão? Se você estiver trabalhando com um número de atendimentos maior, com grande escala, se você conseguir acompanhar esse fluxo, você pode ter esse cálculo. Mas normalmente isso chega um momento que você aumenta a demanda e venda, você perde esse controle. Então, por isso a importância de você trabalhar essas automações. O bom velho ROI, né? Retorno sobre investimento. Então, quando vocês vão fazer a precificação de produto, vocês não pensam na energia, vocês não pensam no custo do aluguel, vocês não pensam no custo dos teus funcionários. Eu preciso também começar a colocar nessa tabela o custo com publicidade. E publicidade, como o próprio nome já diz, é eu tornar público aquilo que eu estou fazendo, mas
não é uma despesa apenas. É algo que vai ajudar, porque a concorrência está alta. Trabalhadores informais também tá aparecendo. E não sou contra, mas são concorrentes. A gente precisa pensar nisso. A gente não pode ficar, eu não vou fazer isso porque não concordo e tal. Mas, se eu tenho esse tipo de posicionamento, eu não faço diferente, fico estagnado ali, e a concorrência vem e o mercado muda, e a hora que vê você está num aperto e não consegue mais desenvolver. Então, o retorno de investimento ele é muito importante sobre isso. E isso você trabalha em cima das taxas de conversões. E engajamento. Mas engajar pessoas certas. Não caiam no número de vaidade. Vaidade não gera lucro, não gera resultado. Se não gera resultado, é prejuízo, e prejuízo ninguém quer aqui dentro. Ferramentas também que vão ajudar nessa mensuração. RD Station, para quem já ouviram falar do RD Summit? Alguém já ouviu falar desse festival? RD Summit é um evento promovido pela RD Station, onde é o maior evento da América Latina, onde você vai conhecer as tendências e comportamentos de marketing e vendas. Não é só marketing. Mas essa ferramenta ela tem um custo tão acessível e interessante que quem quiser trabalhar com e-commerce, potencializar ainda mais, sabe aquela lojinha que vocês veem, viu algum concorrente no Instagram, que tem lá a sacolinha com preço, aí a pessoa clica lá, ela já abre uma página, e já com método de pagamento, aí de repente você cai, mas nossa, como que eu vou trabalhar a logística disso? A RD, ela tem ferramentas que podem te ajudar muito referente a isso. Michael, mas eu não tenho orçamento para poder pagar. Qual seria uma sugestão interessante? Mercado Livre. Mercado Livre tem uma ferramenta própria para empresas que queiram desenvolver esse e-commerce, tudo de maneira automatizada. Vocês vão colocar lá todas as formas, e o que é mais interessante, possibilitar as formas de pagamento e logística, não precisa se preocupar, porque eles estão investindo nisso. Qual que é o custo que eu tenho como empresário? Assim como você paga um custo por uma taxa de administração de cartão, alguma despesa, o cliente que consumir esse produto vai pagar isso. Então o teu trabalho é só anunciar o produto, colocar disponível, fazer as configurações e levar esse produto até os correios para que a logística aconteça. Então isso fica aí a reflexão também como uma ferramenta muito útil. Mas tem a RD Station também, caso alguém queira conhecer. A Hotmart Analytics, ela é uma outra ferramenta que tem dados, informações que você pode entender bem o perfil das suas redes sociais e muito relevante para quem for trabalhar com isso. Observem, vocês ouviram muito, eu esqueci o nome da moça que veio segunda, mas a palestra dela eu vi ela muito falando sobre a questão das vendas, sobre a forma que você deve encantar o teu cliente. E quando a gente vai nesse ambiente digital, eu entender esses analíticos, eu ter esses relatórios, é o famoso balanço. Só que é o balanço no ambiente digital. E isso parece que é algo muito distante, algo muito complexo, mas não é. Se você parar para verificar, está muito mais próximo e fácil de vocês desenvolverem. É só a gente parar realmente 2 minutos, quando eu digo 2 minutos, é uma forma simbólica. Um dia, para vocês poderem analisar e estabelecer a estratégia que vocês vão trabalhar. E nós temos o xodózinho, né? O Google Analytics. Esse Google Analytics ele é muito importante, só que assim, de forma prioritária, ele é gratuito, mas você precisa ter alguém especialista com tecnologia ao teu lado. Por quê? Ele vai gerar códigos. Esses códigos que ele gera é chamado de tags. Essas tags são códigos que ficam atrás do teu site. Para que serve isso? Para aquele funil de vendas que você está lá, atrai o cliente pegou, despertou interesse, clicou, ele pegou, comprou o teu produto e pode recomprar. Tudo isso ele faz. Só que para você ter sucesso, aí aqui não adianta você só ter a continha. Mas tem uma notícia boa referente à questão do Analytics. Existe uma prática que poucas pessoas às vezes fazem, que é o Google Perfil Empresa, ou o antigo Google Meu Negócio. Parece algo bobo,
Mas quem aqui, quando vai procurar, que seja, eu quero uma pizzaria. Aonde você procura uma pizzaria? Vai lá no Google, vai lá e coloca pizzaria. Vocês já pararam para pensar se a sua empresa ela está verificada dentro do Google Meu Negócio? Oi? Sim, o perfil empresa, o nome agora. Perfil empresa. Já pararam para ver? E essa verificação ela não é simples. Para você verificar, você tem que fazer um vídeo para dar autenticidade. Mas ali é importante porque as pessoas te avaliam. Se elas te avaliam, você ganha posicionamento. Elas interagem com você, automaticamente você está criando você está acessando a um site. E ali você tem também questões analíticas que vão te ajudar. É uma alternativa quando você ainda não tiver recurso para essa parte de um TI junto com o Google Analytics. Para a gente poder encerrar esse bate-papo, eu queria concluir com vocês, para quem não conhece, Philip Kotler, ele é um dos grandes pensadores referente a tudo que se fala de marketing. E ele traz essa mensagem, que é justamente o que eu trouxe hoje aqui junto com a associação e a cooperativa Sicredi, para que pudesse despertar pelo menos essa curiosidade de vocês. Que o marketing é essa arte de criar, comunicar e entregar valor para satisfazer as necessidades do cliente. Não é para satisfazer a minha necessidade. Eu tenho que satisfazer essa necessidade do cliente porque eu quero vender. Estratégias que você desenvolvam sejam guiadas por essa missão e permeadas pelo desejo genuíno de fazer a diferença na vida de pessoas. Esse desejo genuíno eu traduzo muito sobre ser relevante no mercado onde você está e fazer a diferença com o teu concorrente. Por fim, convido vocês mais uma vez. Nós temos aqui, não precisa ser agora para todos, tá? Acessem aqui. Quem não tem o hábito e tiver a oportunidade de acessar e ouvir, existe o Resenha de Marketing, que é um podcast de 5 minutos, ou seja, é aquele momento que você sai da sua casa para o teu trabalho, com temas relevantes, e eu convido para que vocês possam ouvir. Está disponível no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e nas demais plataformas digitais. É isso. Eu trouxe bastante teoria, mas a ideia era que fosse algo relevante e prático, próximo à realidade de todos vocês. Eu espero que eu tenha trazido bastante questões interessantes e me coloco agora à disposição para quaisquer dúvidas. E muito obrigado.